Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O motivo hoje para o qual a gente vai realizar esse treinamento é uma solicitação do Dr. Roberto devido ao aumento de Staphylococcus, Streptococcus que a gente observou nas hemoculturas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a coleta de hemocultura está sendo efetuada de maneira incorreta. Os profissionais não estão fazendo a higiene correta da pele do paciente para a coleta de hemocultura. Em algum momento dessa coleta está acontecendo um erro. E a gente veio trabalhar hoje para desmistificar essa coleta de hemocultura. Muitos acham que é muito difícil fazer duas coletas em sítios diferentes, e a gente vai estar demonstrando um pouco hoje o que é a coleta de hemocultura e como que funciona. A nossa unidade hoje ela possui protocolo de coleta de hemocultura. A gente já tem esse protocolo já há um tempo, já foi disponível no trânsito, mas ele ainda não é utilizado. Então hoje a gente vem treinar os profissionais, as rotinas, e as coordenações para poder estar aplicando com os seus colegas enfermeiros. E quem tiver aqui vai repassar esse conhecimento. Então, primeiramente, o que a gente vai conversar hoje, a gente vai desmistificar a coleta de hemocultura e discutir estratégias para evitar a contaminação, melhores práticas e procedimentos para garantir resultados precisos. Hoje, no nosso laboratório, a gente tem uma alta demanda de exames de hemocultura devido a pacientes que já ficam um longo tempo de permanência na nossa unidade. E para que serve essa hemocultura? Qual é a importância da hemocultura para a CCH? A gente vai falar um pouco do teste, que é um diagnóstico vital, frequentemente em vista como procedimento de rotina, mas na verdade o sucesso da hemocultura ela depende do profissional que está coletando. Então, é uma técnica impecável na hora da coleta. O objetivo dessa apresentação é desmistificar essa técnica, esse processo de coleta. Hoje também vamos discutir a importância da asepsia, da seleção do sítio, qual sítio é mais indicado para a coleta dessa hemocultura. Normalmente, quando o profissional não consegue coletar na região braquial, ele vai para a região femoral, e a gente observa que a maior contaminação é quando o profissional escolhe a região femoral. Lucas, é mais fácil, mas é onde eu tenho o maior índice de contaminação. Outro ponto, a gente vai falar algumas teorias, evidências e práticas que são recomendadas. Então, primeiramente, quais são os objetivos que estamos aqui hoje? Primeiramente, compreender a importância da hemocultura. O profissional tem que reconhecer a hemocultura como uma ferramenta fundamental para diagnóstico de infecções sistêmicas. Então, por exemplo, você tem um paciente que deu entrada na sua unidade e ele necessita de uma hemocultura para saber qual antibiótico o infectologista ou a CCH vai traçar. É claro que o paciente ele interna por uma infecção desconhecida, o que o pessoal, normalmente os médicos fazem? Vão lá e faz um antibiótico empírico. E o que acontece com esse antibiótico empírico quando não é realizada a hemocultura? Você começa a criar bactérias multiresistentes. Hoje, para alguns tipos de bactérias, como o acineto, a Valéria está aqui que não deixa a gente mentir, a gente tem um acineto multiresistente, ele já está virando resistente à polimixina e à micacina, que são as duas drogas que antigamente não eram utilizadas, e hoje ela começa a ser utilizada. Por quê? Devido à criação de micro-organismos multiresistentes. Então, hoje, na nossa unidade, a gente tem alguns que nenhum antibiótico ele capta esse tipo de bactéria. Nem polimixina nem amicacina. A gente já tem essa resistência, já começou a existir essa resistência. A gente já prevê que daqui a algum tempo, a grande maioria das bactérias multiresistentes, elas já vão estar aptas a todos os nossos antibióticos. Nenhum deles vai pegar mais ela. E também o mercado não cria mais. Outro ponto, a gente precisa dominar as técnicas de coleta. É com a dominação dessa técnica de coleta, a arte de dominar, que a gente vai conseguir ter uma boa introdução sobre as bactérias que a gente vai observar. Prevenção de erros, a gente vai desmistificar alguns erros. Tem hospital de rede particular que você só colhe hemocultura com luva estéreo. Tem um hospital que colhe com luva de procedimento. Então, vou conversar com vocês para vocês entenderem um pouco da diferenciação
quando colhe com luva de estéreo, quando luva de procedimento. Tá? Outro ponto, a gente vai falar sobre o nosso protocolo, tá, de antiasepsia. Tá? E o último item que a gente vai observar vai ser o impacto que a coleta de hemocultura feita de forma errada, como isso vai impactar a minha amiga Valéria, que é a única que está de cor diferente, que é a nossa bióloga, como que isso vai impactar no serviço dela, quando chegam, tá, todos os exames na mão dela. Então, pessoal, uma definição bem breve do que é hemocultura: é um exame laboratorial crítico, né, que demanda um tempo, tá, onde envolve a coleta de incubação de sangue do paciente, com o objetivo de detectar a presença de micro-organismos patogênicos. Eu também tenho a coleta, tá, de hemocultura para fungos. A gente utilizou muito agora na Cândida, tá, essa coleta de hemocultura para fungos, para observar se o paciente tinha contaminação por algum tipo de Cândida. Tá? A nossa máquina ela ainda não está ativa para coleta, para diagnosticar, né, o tipo de Cândida auris. Ela detecta a grande maioria dos tipos de Cândida, mas não a auris. Tá? E nesse momento ela está sofrendo uma atualização nessa semana para pegar esse tipo de fungo. Então, quando a máquina ela não consegue pegar esse tipo de Cândida, ela só capta dois tipos de Cândida que são confundidas com ela, que é a Cândida do humulone e a humulone, tá? E quando ela dá erro, aí a gente já tem um possível tipo de Cândida. Foi assim que a gente conseguiu identificar o nosso caso de Cândida auris no hospital. Tá? A importância desse diagnóstico é a precisão, né? Com isso eu vou conseguir traçar o meu antibiograma e o antibiótico correto. Tá? Os princípios básicos, né? A gente vai observar qual é o volume de sangue necessário, qual o número de amostras que você tem que colher. São 2 tubos, são 4. Tem locais que o pessoal só colhe 2, aí a amostra volta e tem que colher mais 2, então eu vou mostrar isso hoje. Tá? E o time ideal para a coleta, que é o momento fundamental para fazer essa coleta. Tá? Então, a gente vai observar também que alguma das dicas principais sempre vai estar ligada a uma boa coleta. Tá? Então, a gente vem falar um pouco do que é aeróbio e anaeróbio. Né? Tem sempre essa indecisão do que é anaeróbio, aeróbio, colhe 2 de um, colhe 2 do outro. O que é isso, pessoal? Nada mais é, tá, do que uma prática que vai ser essencial para o diagnóstico das infecções. Tá? A gente tem o tubo, que é o frasco que chama, né, aeróbio, que são frascos projetados para cultivar micro-organismos que necessitam de oxigênio para crescer. Porque a gente entende que tem alguns micro-organismos que eles não necessitam de oxigênio para crescer. Tá? Ó, chegou mais a nossa bióloga aí. Essa daqui é que faz toda essa parte, tá, de hemocultura. Então, esse tipo de coleta ele é fundamental, pois muitos agentes patogênicos comuns são aeróbios. O que começa a crescer nessa cultura de aeróbio? São bactérias que estão presentes na pele do paciente e que confundem o profissional na hora do exame, que são estafilococcus e streptococcus. Tá? E aí confunde na hora do médico poder tomar a decisão de qual antibiótico passar. Tá? Quando que é coletado o aeróbio? Normalmente é a primeira escolha de suspeita de infecção de bacteremias, pois cobre um amplo aspecto de patogênicos comuns. Além disso, diagnóstico rápido de infecções aeróbicas, onde é crucial para o tratamento do antibiótico. Já o anaeróbio são para micro-organismos que crescem em ambientes sem oxigênio. Tá? Então, essa é a diferença de um tubo para outro, tá? Onde a gente observa, tá, que o grande impacto em estudos, tá, esse aqui foi um estudo norte-coreano, né, onde veio trazendo, né, a contaminação do profissional que não utiliza luva estéreo. Eles pegaram uma grande parte que utilizava luva estéreo e uma parte que utilizava luva de procedimento. É claro quem cadê? A taxa? Espera aí. Ele não está aqui. Mas o que eles puderam observar? Que a taxa de coleta de hemocultura era muito baixa para quem utilizava a luva estéreo, tá? E muito alto para quem utilizava a luva de procedimento. Então, pessoal, como que é o início do procedimento? Então, cada amostra é formada por um par de frascos,
tá? O azul aeróbio e o laranja anaeróbio, tá? Então sempre vão ser 2 tubos para vocês. O laboratório ele vai disponibilizar. No primeiro momento, a coleta das 2 amostras serão utilizados 4 frascos, tá? 2 para cada coleta, tá? 2 para cada sítio. Então, até 12 anos é utilizado outro frasco na coloração amarela. Tá? Normalmente é utilizado mais em pediatria. Tá? Tem alguém da pediatria aqui? Tem não? Ah, vocês estão lá, né? Em caso precise coletar 2 amostras do mesmo sítio, tá? O profissional ele tem que aguardar 30 minutos para colher uma nova amostra daquele sítio que ele coletou. Tá? Do mesmo local, no caso. Tá? Não é coletar a mesma amostra e dividir nos 4 tubos, não. Já 40 ml do sangue e colocar nos 4, não. Coletou, aguarda mais 30 minutos e coleta uma nova amostra se for no mesmo sítio. Tá? Caso tenha disponibilidade de outro sítio, ou seja, captou na mão direita, conseguir captar na mão esquerda, aí sim pode ser no mesmo momento. Se não, tem que esperar o tempo de 30 minutos. Tá? Colher sempre antes da administração de antibióticos. Tá? Isso também vai inibir, tá, algumas das principais bactérias. Tá? Se estiver recebendo antibiótico, coletar o sangue 1 hora antes da próxima infusão de antibiótico. Tá? Ou seja, o paciente tomou um antibiótico de meio-dia, quando for o próximo antibiótico, tem que colher sempre 1 hora antes dele tomar o próximo antibiótico. Beleza, Gisele? Tranquilo? Captou? Então tá tranquilo. A indicação. Indicação normalmente é para paciente que tem endocardite infecciosa, febre de foco desconhecido, infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter vascular, tá? Infecção do trato biliar, infecção de transplantados, infecção de sítio cirúrgico, tá? Neuropenia febril, pielonefrite, osteomielite aguda, pneumonia adquirida na comunidade, tá? Que não seja uma pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? E pneumonia hospitalar. Tá? Esses são as principais indicações para a coleta, tá, da hemocultura. Então, primeiramente, qual é o material que deve ser levado para a coleta de hemocultura beira-leito? Primeiramente, o EPI. Nunca pode se faltar o EPI, ainda mais em unidade fechada, tá? Que é touca, máscara e luva. A gente vai quebrar a barreira aqui. Tem 2 momentos que eu posso utilizar a luva. Luva de procedimento, eu posso utilizar? Posso utilizar. Mas só que depois que eu já fiz a higienização, a antisepsia do local, eu necessitar ver e colocar a mão novamente, eu tenho que fazer uma nova asepsia. Por quê? Eu não posso colocar a mão com luva de procedimento no local que eu fiz a antisepsia. Agora, já com a luva estéreo, eu posso fazer. Então, ou seja, você não tem, né, destreza ali para coletar sem precisar colocar a mão, aí você pode usar a luva de procedimento. E em 90% das vezes o profissional ele tem que ter o tato ali, então a gente indica a luva estéreo. A gente deixou isso bem aberto no protocolo, porque tem locais que fala da luva de procedimento e tem locais que fala da luva estéreo. É claro que a gente tem uma gama de artigos que falam da luva estéreo, né, e a eficácia da luva estéreo na coleta de hemocultura, tá? Mas a gente não tem isso registrado em algumas das principais literaturas, como ser só luva estéreo. Tá? Então a gente deixou aberto o nosso protocolo, mas salienta aqui a luva de procedimento. Uma vez que você faz a antisepsia, você não pode mais encostar no local da antisepsia. Tá? A gente vai utilizar a bandeja, normalmente se utiliza garrote, álcool 70. A gente hoje já está fazendo o protocolo para não se utilizar mais álcool 70, em grande maioria dos casos, porque os profissionais eles não utilizam álcool gel. Então a gente notifica para a Anvisa a questão do álcool gel, né, e não está tendo uma boa adesão. Então hoje a gente já está conversando para a troca dessas homotolias de álcool 70 para a clorexidina alcoólica. Tá? Gás estéreo, agulha e seringa estéreo, né? Soluções antissépticas e sempre verificar a data de abertura do frasco. Todo frasco de hemocultura, ele também tem validade, então é sempre bom estar se atentando à validade dos frascos. Tá? Rótulo para a identificação do frasco, isso aqui é importante, a identificação do frasco de hemocultura.
Tá? É sempre importante essa identificação. Tá? Então, o primeiro momento sempre é se atentar para a higienização das mãos. Tá? Sempre se atentar para a higienização das mãos. Como a gente ouviu aqui na reunião de indicadores, a gente utiliza a luva, então a gente não vai utilizar o álcool gel porque a gente fica com o pó da luva e fica lá e não consegue utilizar o álcool. Não, o uso de luva não substitui a lavagem das mãos. Tá? Outro ponto, quando a gente remover os selos da tampa, isso aqui é um ponto crucial e que não acontece, é a antisepsia depois que você tira a tampa do frasco. Por exemplo, Gisele, lá no CTI, sala amarela, eu sei que é pequeno, é ruim pra caramba, mas lá já teve profissional que não fez a antisepsia da tampa do frasco. E aí o que acontece com essa antisepsia? Isso propicia de ter bactérias, fungos ali e alterar lá na hora que a minha amiga vê no laboratório. Tá? Realizar a desinfecção também do garrote que você vai utilizar. Muitos profissionais não fazem essa desinfecção do garrote e propicia com que a contaminação ela aumente. Tá? Outro ponto é explicar, depois que você lavou a mão, preferencialmente, tá? Em 99,9% dos casos, fazer a higienização das mãos com água e sabão. Não utilizar álcool gel. Tá? E quando a gente fala lavar as mãos, a gente fala da técnica correta. A gente tem os profissionais de TCH que passam pelos setores observando e a gente tem hoje já uma taxa já pelos 11 dias, que dia? Dia 11, né? Até a data de hoje já numa taxa de 70% de profissionais que não sabem lavar a mão. Tá? Aí a gente, no dia 5 de maio, a gente vai voltar aqui para fazer um novo treinamento, um mutirão para o dia da higienização das mãos. Tá? Os profissionais não sabem fazer essa lavagem. E explicar também o procedimento para o paciente sempre que for possível. Tá? A gente vai calçar a luva estéril de procedimento, como eu já falei, de estéril, se necessitar, colocar a mão após a antisepsia. Identificar a veia, preferindo sempre locais com menor colonização. E é aqui que está o ponto-chave. Por que o ponto-chave? É onde que o profissional prefere coletar? Ele vai na femoral, que é mais fácil. Ah, meu serviço está corrido, vou na femoral. Mas isso vai atrapalhar no processo de identificação de algumas bactérias. Porque normalmente ele não fez a antisepsia correta e isso vai atrelar lá na frente. Tá? Então a gente sempre pede para que o profissional escolha o dorso da mão ou então a prega ulnar, tá? Ou também a fossa antidecubital também, não tem problema. Então a gente vai garrotear o braço do paciente, vai selecionar a via adequada, tá? E realizar a coleta. A antisepsia ela é realizada com álcool 70 ou com a clorexidina alcoólica, não tem problema, tá? A gente vai realizar de forma circular, sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. E aí você observa o profissional, o que ele faz? Sempre de fora para dentro. E aí está errado. Então a gente precisa que as rotinas, as coordenações, perpassem isso para os seus profissionais. Porque isso vai agregar muito quando a gente receber esse resultado, para o Dr. Roberto saber qual antibiótico ele vai utilizar para esse paciente. Tá? E não é o que está acontecendo. A nossa grande gama de exames, para mais de 70% das hemoculturas colhidas, tem estafilococcus e streptococcus. Estou mentindo, Valério? Não é isso? A gente viu? Tá? Após a antisepsia, a gente vai realizar a punção do local, coletando 2 frascos, tá? Aonde a gente vai observar a quantidade de ml. Tá? Eu coloquei 20 ml porque pode ser de 8 a 10 ml para cada tubo, cada frasco para colocar. Se você colocar 3 ml, 4 ml, vai chegar lá, ela não vai conseguir realizar, tá? O resultado desse exame. E aí, o que vai acontecer? O profissional vai ter que colher novamente. Tá? A gente vai remover o residual, com álcool 70, vai descartar o material, higienizar as mãos e enviar a amostra para o laboratório identificada. E aí, perpassando por esse meio da coleta de hemocultura em paciente que não é tão crítico e que a gente sabe que tem acesso prévio,
Lucas, o paciente não tem acesso pérvio e ele está com um catéter de profunda. Eu posso colher no catéter de profunda? Você pode colher no catéter de profunda. Não é o ideal, mas se o paciente não tem veia pérvia para poder colher, a gente pode utilizar a profunda para estar colhendo. Como que você vai colher da profunda? Você vai lá e vai tirar 5 ml de sangue, tá? Vai desprezar aquela seringa e você vai colher, tá, o ml necessário para colocar nos frascos, tá? Uma seringa de 20, que você vai colocar 10 em cada frasco, tá? Dependendo do paciente, vai fazer higiene. É sempre importante, tá? Naquela coleta a gente vai fazer, tá, a desinfecção do conector do catéter. O correto seria toda a medicação que você fosse realizar naquele catéter era fazer a desinfecção. Sabemos que hoje isso não é a realidade que acontece hoje na nossa unidade. Você chegar e parar, como a CCH para, e visualizar o profissional que está fazendo uma medicação na profunda do paciente, a gente vai observar que ele não faz a desinfecção correta do conector. Tá? Isso a gente sabe, a gente trabalha em prol disso, tá? Com treinamento para que isso possa acontecer. Tá? Uma realidade não muito antiga, a gente observou, eu sempre gosto de trazer, a gente trouxe no protocolo de sepsis que a gente apresentou, eu solicitei a Valéria alguns exames que foram realizados na nossa unidade, nas unidades fechadas. E algo me chamou muita atenção, estafilococos fecalis, tá, em corrente sanguínea dos pacientes. Aí você me pergunta, caramba, como que esse estafilococos fecalis foi parar na profunda do paciente e gerou a corrente sanguínea? Simples. O profissional não fez a técnica de antisepsia e isso gerou lá na frente um aumento de internação, um aumento de custo de antibiótico e assim por diante. Tá? A coleta desse catéter, tá, deve ser sempre pareada com a hemocultura periférica. Identifica o plástico, tá? A coleta é realizada pelo catéter e pelo acesso. Retira de 5 a 10 ml antes da hemocultura. Se houver troca do catéter, enviar a ponta desse catéter lá para a cultura. Era o que a gente estava solicitando para ser feito. O paciente teve febre, né, sinais flogísticos, tira aquele catéter e manda para o laboratório para a gente fazer a coleta daquela ponta. Tá? Quem é responsável? A gente tem enfermeiro, técnico de laboratório também pode colher. Tá? Em alguns casos o médico também gosta de colher. A gente colocou no nosso protocolo. Então, algumas observações que eu coloquei, que eu achei muito importante, que em casos de manipulação de catéter venoso centrais de curta ou de longa duração, a coleta deve ser executada somente pelo enfermeiro. O profissional técnico de enfermagem, nem o técnico de laboratório, pode executar essa coleta. Outro ponto, em casos especiais, onde a gente tem oncopediatria, quando não estiver disponível um profissional do laboratório, aí pode ser executado pelo profissional técnico de enfermagem na nossa unidade. Então, transporte imediato do laboratório em temperatura ambiente, isso é muito importante, tá? Não pode refrigerar os frascos. Recomenda-se a troca de agulhas para inocular os frascos. Então, funcionou com a mesma agulha, você não pode colocar no frasco. A gente sempre pede para trocar essa agulha quando for colocar no frasco. É isso que acontece, Érica? Não, a mesma agulha que o profissional coletou é a que ele coloca. A Gisele. Não, Gisele? É a realidade. E muitas pessoas veem o profissional fazendo isso e ninguém observa, ninguém fala nada. Então, hoje, a cultura ela tem que mudar, porque isso vai gerar custo à unidade. Tá? Outro ponto é quando ocorrer a coleta de outros exames, além de hemocultura, colocar primeiramente o sangue no frasco de hemocultura, não utilizar heparina na seringa. Tá? Não se pode utilizar heparina na seringa de hemocultura. Não é recomendado coletar sangue do catéter venoso periférico para hemocultura quando pode se utilizar punções venosas. É casos, como eu falei, especiais. Tá? Ocorre interferência também da antibiótico-terapia que o paciente está falando. Como eu falei, sempre 1 hora antes, tá, desse paciente realizar antibiótico-terapia. Outra situação, punção arterial. Tá? Não é o correto a punção arterial, sempre tem que ser o sangue venoso. Tá? Outro ponto é o método da coleta.
tá? Vai influenciar diretamente, tá? No resultado eficaz dessa hemocultura, tá? Então, quais são os erros que hoje acontecem na nossa unidade? Pelos perpasses que a CCH passou em alguns setores. Primeiro, contaminação por técnica inadequada. O profissional colhe aquela hemocultura de qualquer jeito, tá? Com uso incorreto, como que a gente vai evitar? A gente está fazendo hoje, treinamento, treinamento, treinamento. É claro que a CCH não tem como estar em todos os setores. Então a gente chama as rotinas, né, as coordenações, para poder perpassar esse conhecimento. Tá? Até porque o NEP também não vai conseguir dar conta de tanto profissional. E com essas coletas vindo errado, a gente começa a observar que o custo de antibiótico ele aumenta, o custo do tempo de permanência do paciente aumenta, porque eu não consigo identificar qual antibiótico mais eficaz para aquele paciente. Ou então eu acabo dando um antibiótico que não é para aquele caso. E aí sim eu potencializo aquela bactéria. Tá? Outro ponto, a gente pega muitos profissionais enviando um volume correto de sangue, não é isso, Selminha? Nas amostras, muito pouco sangue, né? Em algumas delas, a gente não consegue realizar o resultado desse exame. Outro ponto, uso de antissépticos inapropriados, tá? Sempre utilizar álcool 70 ou clorexidina alcoólica. Erro, já ocorreu alguns erros de identificação de amostra. Isso dá problema, tá? Outro ponto é o tempo de transporte para o laboratório, ou seja, o tempo de transporte deve ser o quê? Imediato, o coletor tem que levar para o laboratório, não é para deixar lá no setor e aquilo lá ficar lá por muito tempo, tá? Então a gente fala da importância da hemocultura para o controle de infecções. Por que é importante, tá, essa coleta de hemocultura e a correta coleta? Porque dá um diagnóstico preciso, tá, para a CCH, uma coleta de hemocultura realizada corretamente, onde vai ser essencial para o diagnóstico preciso, tá, das infecções causadas por bactérias. Tá? Aonde a gente vai conseguir reduzir a resistência do antimicrobiano, tá? Porque eu vou utilizar o antimicrobiano correto, então eu não vou criar resistência para esse antimicrobiano. Tá? Outro ponto é a melhoria do desfecho clínico para esse paciente. Tá? Se eu utilizo uma droga efetiva, eu consigo diminuir o tempo de permanência dele na unidade. Teve um familiar de uma amiga que se internou pela emergência, ele teve uma fratura, dessa fratura ele teve uma decência, teve que reinternar, o médico da emergência me passa ceftriaxona, coloca o paciente para casa. O que aconteceu? Ceftriaxona não fez nem cosquinha nas bactérias, o paciente reinterna, e quando ele reinterna, não se passa nenhum antibiótico, isso o tempo está passando, isso o tempo está correndo, tá? E a perna dele está ficando pior, ficando pior, ficando pior, chega um momento que eu não tenho mais como fazer hemocultura, porque foram dando antibiótico para ele, antibiótico, e na hemocultura o que queria acontecer? E esconder o bicho. Então, o que teve que se fazer? Uma antibiótico terapia empírica e colocar o VAC. Foi aonde teve uma melhora, né? Gigantesca do caso, e hoje o paciente está bem melhor. Mas se isso vai protelando, e a gente não utiliza o antibiótico correto, esse paciente provavelmente ele não estaria mais aqui conosco. Ele estaria já num grau de sepse. Tá? Hoje a gente já conseguiu reduzir muito a sepse quando a gente chegou no hospital. Antes da CCH assumir, com as medidas de segurança, a gente tinha muitos pacientes que morriam por sepse. Tá? Então, a gente trouxe alguns estudos de caso aqui, onde a gente tem um falso positivo, onde, por exemplo, o paciente ele apresenta febre na enfermaria, tá? Após uma cirurgia, uma coleta de hemocultura contaminada sugeriu bacteremia por Staphylococcus aureus. Então, lá no resultado do exame, se dirigiu uma bacteremia por Staphylococcus aureus, levando o Dr. Roberto a passar um antibiótico de amplo espectro, e uma possível revisão revelou que a contaminação pela técnica foi inadequada e não era Staphylococcus aureus, que era a bactéria que o paciente tinha. Ou seja,
fez um tratamento desnecessário com antibióticos, aumentando o risco de resistência antimicrobiana. E hoje, volto a falar, a gente já tem micro-organismo muito resistente a tudo na nossa unidade. Tá? Outro ponto é o atraso no diagnóstico, onde teve falha na coleta inadequada, onde o volume era insuficiente, então com isso atrasou o diagnóstico. Tá? Outro ponto que a gente sempre fala é a contaminação cruzada, ou seja, a luva de procedimento não sendo estéril, o profissional colheu de forma inadequada e com isso levou também a uma contaminação. Tá? Consequência disso, confusão diagnóstica. Tá? Então a gente termina, né, com a conclusão que a coleta adequada de hemocultura é fundamental para um diagnóstico preciso das infecções. Sem hemocultura eu não consigo saber qual é a bactéria que está ali, infelizmente. Aí, pega o pessoal lá da emergência e pergunta assim, caramba, por que eu não colho hemocultura no pessoal que está aqui embaixo? Não poderia? O paciente entra na vermelha, por que não colhe a hemocultura dele para já saber qual bactéria que ele tem? Porque quando chegar lá no CTI, ele já tomou o antibiótico correto, o tempo de permanência vai ser menor e o prognóstico bem melhor. Por que isso não acontece? Porque a gente ainda está com uma falha aqui. Quando essa falha melhorar, vocês vão observar que o tempo de permanência desse paciente ele vai começar a ser menor. Os médicos começarem a solicitar hemocultura para os casos específicos, o tempo de permanência do paciente vai ser menor. Porque com isso a gente consegue saber qual antibiótico vai utilizar. Tá? Erros na coleta também pode levar à contaminação e adesão às melhores práticas e protocolos. Tá? Ou seja, se a nossa cultura melhorar na coleta, a gente vai ter um diagnóstico mais preciso do paciente. Com isso, a gente vai diminuir o custo com internação, com antibiótico e vai levar ao melhor prognóstico do meu paciente. Ou seja, Michele, aqueles pacientes que estão por muito tempo internados no CTI, seja por uma pneumonia comunitária ou uma pneumonia por ventilação mecânica, a gente identificar qual tipo de bactéria que está o paciente colonizado, tá? Mais rapidamente a gente vai entrar com antibiótico, mais rapidamente a gente vai ter o melhor prognóstico desse paciente, por isso que eu vou dar um exemplo. Tá? Foi igual eu estava citando o caso do pai da minha amiga, que se tivesse sido observado e realizado uma hemocultura quando ele entrou pela emergência, hoje ele ainda não estaria internado. Hoje se faz 1 mês e 10 dias que ele está na unidade. Todo esse tempo que ele está lá segurando aquele leito é gasto para o hospital. Então é gasto, seja com colocação de catéter, com antibiótico, com o VAC. Hoje uma terapia com VAC custa em média para o hospital por mês aí o quê? R$12.000. Aí você coloca, o paciente já está aí já para mais de 15 dias com VAC. Olha por mês. E se ele tiver que ficar mais um mês? São R$24.000 para um paciente que está internado na clínica médica, fora gasto com antibiótico. Ou seja, se eu não tivesse chegado a esse ponto por uma simples coleta de hemocultura, o hospital teria economizado. Tá? E aí, pessoal, a gente vai fazer um treinamento contínuo, tá, com as equipes. O que a gente solicita para que os rotinas perpassem isso para a equipe. A CCH vai estar passando nos setores, tá? E a ordem é a seguinte: não fez corretamente, a gente vai notificar o setor. Ou seja, a gente vai notificar as coordenações. Ou seja, a gente vai incumbir as coordenações de ter uma cobrança mais eficaz, porque eles vão ser responsáveis pelo aumento de casos desses pacientes nas unidades. Tá? A gente sabe que o CTI-1 é a melhor realidade hoje na unidade, mas eu tenho mais contaminação no CTI-1 do que nos outros CTIs, ou até mesmo muito mais do que na sala vermelha, onde é a porta de entrada. Ou seja, a cultura ela tem que mudar, porque isso está gerando muito gasto e está aumentando o tempo de permanência. Isso foi conversado na última reunião, né, que o tempo de permanência ele tem que diminuir. Tá? Outro ponto é a adesão aos protocolos. Esse protocolo ele está no transfer. Tá? Quem quiser observar o nosso protocolo, ele está lá no transfer, está liberado para todo mundo, tá? Poder ter acesso ao nosso protocolo. Tá? Onde a vigilância e o feedback da CCH vai ser contínuo nas unidades,
com as vistorias e vigilância de estrutura. Tá? Quem viu, pessoal, já estava perpassando, vendo a vigilância de processo, vigilância de estrutura, justamente para a gente pegar esses principais casos. Tá? Outro ponto é a cultura de segurança. Tá? A gente precisa ter uma cultura melhor de segurança do paciente. Tá? Por isso que a gente vem falando justamente na semana de segurança do paciente. Tá? Pessoal, a CCH ela agradece a vinda de todos aqui. A gente está com uma nova plataforma agora para poder melhorar a nossa conversa com os profissionais. Tá? É uma plataforma que a gente já está preparando para lançar. Hoje a gente vai mostrar o escopo para vocês. Tá? Mas é uma plataforma que os profissionais da CCH vão utilizar nos setores de vocês para realizar treinamento. Tá? Além disso, todos os treinamentos da CCH eles vão ser gravados e disponibilizados nessa plataforma para quem quiser assistir uma outra vez ou teve alguma dúvida. Tá? Os treinamentos são fundamentais, tá? Para diminuir as infecções hospitalares, ou seja, os treinamentos vão ser cobrados. Cada vez mais a CCH vai cobrar treinamento, porque a gente está recebendo diretamente a vigilância. Toda semana, quem já viu, eles estão na nossa unidade, visualizando todos os nossos protocolos. Tá? A gente deixa, tá, o QR Code do nosso site, tá, para quem queira entrar, quem gostaria de entrar. Lá tem todas as dúvidas, todos os treinamentos, todos os nossos protocolos vão ser colocados lá, inclusive o protocolo de troca de dispositivo, é o protocolo que a gente mais bate em cima, porque se a gente chegar no seu setor, não tiver o equipo de soro datado ou a motolia datada, que tem todo o passo a passo, tá, para os profissionais. E aí que hoje a gente termina por aqui. Tá, gente? Muito obrigado, tá?